a gente atrasou um pouquinho, mas eu quero te convidar a abrir Efésios 2. A última vez, que foi há dois domingos atrás, eu preguei Efésios 2, de 1 a 5, lembrando que nós vamos estar todas as manhãs falando sobre Efésios, que o meu desejo, sendo repetitivo, o desejo que Deus colocou no meu coração, é que esse ano será o ano da maturidade e da unidade. Ainda me espanto nem não ver a igreja cheia. Quarta-feira então eu quase tive um piripaque, que a igreja estava bem vazia. Eu achei que era dia feriado do crente, e eu não sabia desse feriado, porque quarta-feira nunca vi a igreja tão vazia como estava na quarta. E a gente começou as quartas, todo esse mês agora a gente vai estar falando sobre família, nas quartas à noite e nos domingos à noite, que no domingo de manhã a gente vai continuar nessa mesma pegada de Efésios. E nós vamos ser 5 quartas-feiras falando: deixe Deus abençoar a sua família, porque as quartas a mensagem vai ser nessa direção, e nos domingos vamos estar falando sobre família, mas vamos dizer assim, de uma maneira mais aleatória. Mas nas quartas-feiras a direção vai ser essa, e é onde está esse desafio que a Márcia falou, da gente trazer uma família não cristã. Eu tenho certeza que você conhece uma família que está passando por dificuldade. Hoje de manhã aqui eu orava por alguns casais que eu sei que estão em crise. Traga quarta-feira, mande as mensagens que eu boto aí no grupo, mande para essas pessoas, para ela ir ouvindo, porque eu creio que Deus tem um desejo muito grande de abençoar as famílias. Mas voltando a Efésios, eu falei do 1 ao 5, e hoje eu vou voltar um pouquinho. Eu quero tentar falar de 4 ao 10 para terminar essa parte, e no domingo seguinte a gente falar do 11 até o 22. Então capítulo 2, vamos ler do 4 ao 10. Podemos ler, amados? Amém? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Eu estava esses dias, quase sempre eu estou nessas lutas angustiantes, da gente querer entender qual é a vontade de Deus. E eu quero crer que a gente não consegue em todo momento saber a vontade de Deus, porque algumas coisas Deus já nos deu a maturidade para sabermos o que devemos fazer e o que não devemos fazer, o que é certo e o que é errado. E como eu falei antes, quando a gente olha e não vê na igreja, como nós gostaríamos de ver, eu como pastor começo a me questionar: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Qual o caminho que eu devo tomar? Onde que eu tenho que mudar? Porque meu desejo, eu creio que vocês têm me conhecido um pouco, o meu desejo é sempre conseguir ser bênção na vida de vocês, é conseguir ser aquilo que Deus me chamou para ser. E nessas minhas angústias eu tenho percebido como tem sido difícil mesmo, nós encontrarmos pessoas que compreendam de fato o que é o Evangelho, quem é Jesus, o que Jesus fez por nós, e assim, tendo esse discernimento, essa sabedoria, deixarmos com que Cristo de fato seja em nós tudo aquilo que Ele nos chamou para ser. Eu vou tentar trazer isso assim numa analogia simples. Se algum de nós aqui soubesse, recebesse agora um zap, um telefonema falando assim:
assim, olha, você ganhou R$1 milhão, mas você só pode receber 700 mil. Você ia ficar satisfeito? E, ainda que seja 700 mil, eu tenho certeza que cada um de nós ia querer brigar pelos outros 300 mil, querer saber por que a gente não está recebendo o restante. Sim ou não? Porque você ia falar assim, é direito meu. Se eu ganhei, é meu. Se for da antiga, né? Ninguém traz que eu vi primeiro, é minha. Mas o interessante é que quando a gente chega no Evangelho, a gente quer particionar o Evangelho. A gente quer, principalmente na parte de ser, a gente só quer ser para Deus aquilo que nos agrada. A gente só quer ser para Deus aquilo que a gente acha legal. E por ser assim, raramente nós nos entregamos a Deus como nós deveríamos nos entregar. O outro lado também é que normalmente a gente não busca ter de Deus tudo que Ele falou, que é direito nosso, que é nossa herança. Lendo em Efésios, quando nós começamos a trabalhar em Efésios, Paulo vai falar no capítulo 1 que a oração dele é para que o povo entenda e receba de Deus todas as sortes de bênçãos nas regiões espirituais. Ele fala toda. E olha que ele está falando com uma igreja que ele entende que é madura. A gente vai ver em Efésios, não há nenhuma crítica de Paulo contra essa igreja. Todavia, ele olha para a igreja e fala, essa igreja ainda não entendeu tudo que Deus deu para a igreja, tudo que Jesus conquistou na cruz. Chega um momento que Paulo vai chegar a falar no final do capítulo 1, que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo, é esse poder que Deus derramou sobre a sua igreja, que somos eu e você, amém? Glória a Deus! E aí Paulo, para uma igreja que ele acha que está bem, que é madura, ele vê essa necessidade de confortar a igreja, porque a igreja estava espantada, porque ele estava preso, mas ainda dizer assim, olha, vocês podem ter muito mais do que tem, e vocês podem ser muito mais do que são. E o desejo de Paulo é que essa totalidade aconteça na vida de vocês, e que vocês busquem essa totalidade do que Jesus conquistou na cruz, porque já é direito de vocês, já foi dado. Mas quando a gente chega na parte do 1 milhão, a gente fala, eu quero os outros 300. Mas quando a gente chega na parte do Evangelho, a gente raramente se entrega aos 100%, e raramente a gente quer também 100% do que Jesus nos deu. Marcos, quando vai terminar a sua palavra, ele diz que o Senhor nos deu toda a autoridade para expulsarmos demônios, curarmos enfermos, não é assim? Vocês conhecem? E a gente vai ver quando Jesus Cristo está indo embora em Mateus 28, ele nos dá autoridade. Ide e pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vai falar, ide fazer discípulo, ide e faça, e seja. Isso é todo o Evangelho, e vai ensinar que esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. E a minha grande preocupação, ela teve um desembocar, eu vou dizer assim, na sexta-feira nós fomos levar, né, as crianças, né, e aí também tem os pastores que levam também os seus filhos e filhas. E inclusive o bispo apareceu lá, porque o filho dele também é juvenil, e ele foi levar o juvenil, o filho dele. E na hora de ir embora a gente começou a conversar, e os outros pastores foram chegando, aí viram o bispo, aí ficou aquela roda de conversar, nós ficamos conversando, aí a gente começa no futebol e entra na igreja. E aí a gente começou a falar né, o bispo, ele vai se converter, ele e nosso SB, eles são tricolores, né, e a gente ora pela conversão deles. Né, o bispo Paulo Rangel e o SD, o pastor Alberto, são tricolores. E daqui a pouco está falando sobre as coisas da igreja. Chegou uma hora, o bispo foi embora e ficou só um grupo de pastores. E aí, entre algumas coisas que são os problemas, os maus comportamentos de alguns pastores que a gente tem aí e que estamos enfrentando, quando eu digo estamos como igreja. E chegou uma hora que eu falei para eles, eu falei assim, ó, que eles falaram, pô, isso é falta de ética, isso é, aí o outro, isso é falta de caráter. Eu falei assim, para mim isso é falta de conversão.
Porque se a gente se converte de fato, a gente vai ter ética e a gente vai ter caráter. Porque a conversão é mudança de mente, é metanoia. Eu não vou mais pensar como eu pensava, eu vou pensar como Cristo pensa. Eu não vou mais me comportar como eu me comportava, eu vou me comportar como Cristo se comportou. E tem todo o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, falando para mim como ele se comportou. Eu não vou mais tratar o outro como eu tratava. Eu vou tratar como Jesus tratou, como Paulo tratou. A minha vida tem que se assemelhar a Cristo. Eu tenho que conseguir viver de tal maneira, como disse Paulo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é o chamado de Deus. Então, se existe a conversão, o restante vem a reboque. Vai mudar, eu não vou mais odiar, não vou mais desejar mal, não vou mais fazer a fofoca, não vou mais ser 171, não vou mais viver de religiosidade, mas vou viver de uma entrega, porque o Senhor da minha mente, o Senhor do meu coração, o Senhor do meu ser se chama Jesus Cristo, porque hoje eu sou templo e habitação do Espírito de Deus. Amém? Amém, amados? Esse é o Evangelho? Amém? O grande problema é que a gente não quer esse Evangelho. A gente não quer se converter a Cristo. A gente não quer se entregar a Cristo. E aí, quando a gente vai ler a carta de Efésios, e quando eu falei na última vez dos versículos 1 ao 5, Paulo ele está falando que ou a gente pertence a Deus, ou a gente pertence ao diabo. Quem lembra aí? Depois, se você não lembra, leia aí a passagem. Paulo vai dizer que não tem meio termo. Não existe essa pessoa que ela está nula. E eu dei até um exemplo do que é uma frase de Lutero. Lutero vai dizer que somos como cavalos, que ou estamos montados pelo Espírito ou estamos montados pelo demônio. Isso é a frase de Lutero, baseado no que Paulo ele está dizendo aqui. E aí Paulo vai chegar nesses versículos que a gente leu e falar assim: mas nós estávamos mortos, estávamos montados pelo adversário. O que Paulo está dizendo para aqueles que são cristãos, para aqueles que entregaram a vida ao Senhor, e fala: vocês antes estavam montados pelo demônio, era o cavalinho que o capetinha caminhava montadinho, puxando a rédea, e nós não éramos merecedores da salvação. E aí ele chega e coloca uma conjunção que a gente ama, né? E ele fala: mas, todavia, entretanto, contudo. Aí lê comigo o versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Ele está falando, ele vem com esse mais e começa a explicar o que esse mais tem a ver. Qual é a causa desse mais? Esse mais ele vai falar assim: não é porque eu e você merecemos, não é porque Deus olhou para Fábio e falou assim: pô, bonitão aí, é porque Deus não mente, né? Vai falar assim: pô, bonitão, né? Porque ele é bonitão, eu vou salvá-lo. Olha o que ele vai dizer: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Misericórdia ele é você olhar para alguém que você entende que está no estado de miséria. E aqui miséria não quer dizer só parte econômica, miséria da alma, miséria do espírito, é um miserável. Deus olha e fala assim: olha, eu me compadeci tanto dele, que aí vem da palavra de entranhas, por causa dessa minha abundante misericórdia, porque eu sou afortunado em misericórdia, é que eu vou salvar. E aí ele vai continuar. Esse negócio de óculos para perto só é terrível. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Você vai ler lá o Salmo 100, no versículo 5. O salmista ali, ele já está falando, ainda sem conhecer como nós conhecemos esse Deus que manifesta na graça, que manifesta em Cristo Jesus, que a gente vai continuar lendo, que ele vai falar: pela graça sois salvos. Lá no Salmo 100, no versículo 5, o salmista já está dizendo do Deus da misericórdia. Aí ele vai falar assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
Aí ele não acaba na misericórdia, ele fala: Deus nos salvou, Deus nos perdoou, Deus nos libertou, Deus nos resgatou, Deus nos santificou, não porque somos merecedores, mas é por causa da riquíssima misericórdia de Deus e pelo seu muito amor. Eu fico tentando entender o que estava no coração de Paulo, porque nós, de maneira geral, quando falamos amor, ainda que a gente use a expressão, você quando fala amor, você não pensa em muito amor ou você pensa em pouco amor? De maneira geral, quando a gente fala amor, é o sentimento mais nobre que tem. É esse sentimento que se dá em prol do outro, que quer ver o outro feliz. E Paulo, como a gente já tem aprendido, é uma pessoa que sempre teve muita preocupação de aplicar as palavras certas para poder ter um entendimento correto daquilo que ele quer expressar. Então Paulo podia falar assim, porque assim a Bíblia vai dizer: Deus é amor. A Bíblia não diz Deus é muito amor. A Bíblia vai dizer, João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira. Não vai dizer Deus muito amor no mundo. Quando a gente fala de amor de Deus, a gente está falando daquilo que é supremo. Mas Paulo, ele quer que o povo entenda tanto desse tipo de amor, que ele fala que por seu muito amor, é que como Paulo quisesse falar assim, ó, pelo amor de Deus, entenda que esse amor de Deus sobrepassa, supera, vai além de tudo que você pode ter sido, de tudo que você pode ter feito, e esse amor dele, por mim e por você, vai apagar todas essas suas e minhas, nossas transgressões, e vai te trazer para ele. E Paulo está dizendo, é por causa dessa misericórdia, desse amor que sobrepassa todas as coisas, é que você foi resgatado. É que você, que eu, que nós somos libertos. E aí ele continua, e essa insistência de Paulo que fala assim, ó, mas vós estavam mortos. E tem um pregador que eu ouço muito, um teólogo, que ele usa uma colocação que eu gosto muito dele, mas é que eu não concordo quando ele prega sobre a predestinação, que alguns já foram eleitos para serem salvos, outros eleitos para irem para o inferno, e eu particularmente não concordo. E aí ele vai usar a expressão falando assim, ó, não, o povo quer dizer que as pessoas são salvas porque ela tem o livre-arbítrio de escolha. E aí ele usa a expressão, mas morto não tem direito à escolha nenhuma. E ele é um teólogo que eu respeito pra caramba dessa. Mas aí, quando ele fala isso, daquilo que eu leio, que eu entendo da Bíblia, eu entendo que essa morte aqui não tem a ver com morte física. Ela tem a ver com a morte espiritual. E aí João vai dizer que é o Espírito de Deus quem nos convence. O que eu fico pensando, assim, tentando pegar uma analogia, não sei se vocês vão me acompanhar, e aqui a gente tem o bombeiro, a gente tem o pessoal da saúde. Quando alguém, está lá com uma parada cardíaca, está quase batendo o pino, o que a gente faz com ela? A gente usa, vocês da medicina usam a palavra ressuscitar. Tu pega aquele estrepe pelo semana, bota lá no peito do dito cujo, da dita cuja, e dá um choque que tem uma situação pelo que a gente vê que o corpo chega, daquela levantada pelo choque. O Fábio está fazendo de vez em quando os exames que eu já fiz, chamado eletroneuromiografia. Esse exame é gostosão. É quando você está com pouca sensibilidade ou nenhuma sensibilidade no lugar e quer saber o teu nível de sensibilidade que você tem, que você perdeu. Eles pegam como os eletrodos e colocam na pontinha do seu dedo. Fabinho? Gostosão, né? Aí pega uma agulha e vai enfiando lá no lugar e tem uma parte lá, um botãozinho do inferno, aquele botão, que o cara vai girando aquilo e ali é a carga de eletricidade que você vai tomar. Pô, filho, a primeira vez que eu fui fazer isso quando eu fraturei a coluna, o médico olhou para mim e falou assim, você está sozinho? Tá vendo? Lá em Botafogo, eu morando em Campo Grande, você está sozinho? Eu falei, tô, mas não pode vir sozinho. Eu falei, mas já estou sozinho, de Campo Grande para Botafogo. E quando você sai dali, você não tem nem mais movimento para tudo, consegue coordenar.
mas coisa nenhuma. Então o que eu creio é que esse Espírito que nos convence, quem decide se quer ou não, se vai reagir a Ele ou não, somos eu e você, mas esse Espírito ele vem te dar uns choques, né? Ele fala assim, eu estou aqui, eu te dou a paz que você está sentindo agora, que só eu posso dar, eu te dou uma vida de comunhão com o Senhor, faço você ter a revelação da palavra do Senhor, do amor de Deus, da salvação. Estou aqui querendo te dar vida e vida em abundância, tirar você da morte para a vida eterna. E a escolha é minha e é sua. Se os músculos vão responder, se o nervo vai responder, a história é outra. Mas que os choques vêm para nos trazer a vida, ele vem. E Paulo está falando, olha, ainda que vocês mortos, Deus em Cristo Jesus quer, mas no caso dos Efésios, no caso meu para vocês, falou assim, veio para te dar vida, para te ressuscitar da morte. Aí ele vai falar assim, e nos vivificou juntamente com Cristo. Entendam isso, cristão. Nos vivificou juntamente com Cristo. Cristo havia morrido por 3 dias. E aí a Bíblia vai falar que ele é o primogênito entre os mortos, porque a ressurreição de Cristo, eu e você somos participantes dela para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque esse mesmo Deus que como primogênito vivificou a Cristo, tem vivificado a mim e a você pelo Espírito Santo dele. Amém, amados? Meu Deus, se não dá uma glória, tu não entende o que Deus fez na tua vida, misericórdia, Deus salva essa igreja. Você ia para o inferno, você estava morto, eu espiritualmente. E Paulo já tinha dito que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, Deus nos deu essa autoridade, esse poder, mas antes mesmo de dar essa autoridade, Ele veio com esse poder e nos vivificou em Cristo Jesus. E aí Ele vai dizer, pela graça sois salvos. É engraçado, né? Há uma... Eu não tenho mais esse vídeo, mas há um cientista que ele vai dizer que em nenhum país a palavra obrigado ela tem tanto significado como no Brasil. Um exemplo, né? Em espanhol é graças e em inglês thank you, né? Dependendo aí do lugar. Mas ele vai dizer que a palavra obrigado, que é a nossa língua, né, a portuguesa, ele fala assim que ela traz uma riqueza que nenhuma outra língua traz. E aí ele começa a explicar etimologicamente, e eu vou fazer só um resumo, mas dentro da etimologia ele vai dizer que é o teu reconhecimento tão forte por algo que alguém fez por você, que você se torna preso, mas não preso por obrigação, é o seu coração que se entrega ao outro numa eterna gratidão de você jamais esquecer do que essa pessoa fez por você, nem da própria pessoa. E ele fala que nenhuma outra língua traz essa expressão do português, desse obrigado. E aí, quando a gente vai falar de graça de Deus, pela graça sou salvo, é muito mais do que isso. Porque Paulo fala assim, ó, o Senhor Jesus, dele eu sou liberto, ele me libertou. Mas na liberdade que eu tenho, eu me faço prisioneiro dele. E aí, quando Paulo vai falar sobre isso, Paulo vai dizer que essa graça de Deus sobre nós, ela não foi uma ajuda, ela não foi uma barganha. Ela é muito mais que isso, ela é pegar alguém da morte, que está morto porque merece estar morto, em seus próprios pecados e delitos. Se tem alguém aqui que merece ir para o inferno, sou eu, e você também. Merecimento é inferno. Mas aí vem Deus e fala assim, ó, eu não espero nada em troca. Não há merecimento em você algum. E aí Ele vem e nos resgata, perdoa os nossos pecados, cravando na cruz, coloca o Espírito dele em mim e você,
coloca o nosso nome escrito no livro da vida, e vai mais além disso e fala: e agora eu conto com vocês para que o meu nome seja glorificado, para que vidas sejam resgatadas, para que o inferno estremeça e você possa libertar os cativos. Isso é graça. A gente aqui, né, hoje, eu não sei se tem alguém aqui, você vai fazer algum concurso, principalmente nos dias de hoje, né? Tu estudas pra caramba dessa. Quem aí conhece os concurseiros? Os caras estudam 2, 3 anos direto para um concurso, estudam 10, 12 horas por dia para passar no concurso. E é uma dedicação assim, tremenda. Quando ele passa, ele fala assim: olha, eu entrei, se não é com balacho, né? A gente está falando no padrão normal. Ele fala assim: eu entrei por mérito. E aí, quem conhece aí concurso público, tu tem os primeiros 2 anos chamado de estado probatório, e que você tem que vigiar o tempo todo para não vacilar, para você não perder aquilo que você ficou anos da sua vida se dedicando. E aí você passa daquilo. E aí o que normalmente acontece com a maioria, depois, relaxa. Vira um dos piores funcionários do mundo, porque ele já alcançou o que ele tinha que alcançar. Escuta o que eu quero te dizer: você não fez nada para ter salvação. Nada. Nada. Deus que enviou seu único filho para morrer lá na cruz, para pagar os meus e os seus pecados. E disse que todo aquele que crê em mim, todo aquele que me confessar diante dos homens, todo aquele que se arrepender dos seus pecados, todo aquele que me reconhecer como o único e suficiente Salvador, seus pecados serão perdoados, deles eu não me lembro mais, e seu nome estará escrito no livro da vida e terá morada eterna comigo. E aí, quando ele espera de nós uma vida de santificação, não tem nada a ver ainda com ele, tem a ver comigo e contigo, porque diz ele: sede santo como eu sou santo. Sem santificação ninguém verá a Deus. E ele está falando: olha, se você entrou, eu quero te dizer, amado, nunca vai ser mérito teu, porque você vai continuar dependendo da minha manifestação sobre você, para que você tenha a graça de fugir do pecado, da aparência do mal e viver uma vida de santidade. Mas essa busca continua sendo minha e sua. O Espírito, como o exemplo que eu dei, ele continua dando os choques, para que a gente possa ter uma vida digna de quem de fato é filho e filha do Deus vivo, de alguém que estava morto e agora está vivo, de alguém que estava indo para o inferno e agora está indo para a Nova Jerusalém. O que eu quero te dizer, amados, é que não há concurso para você entrar, as portas estão abertas, mas há um coração que tem que se arrepender dos seus pecados, se quebrantar e entregar a Deus. E como quem é dos céus, tu nunca mais pode relaxar, porque tem um adversário que vai estar todos os dias querendo que você seja um mau cristão. Mas há um Deus que está falando assim: olha, esse exame probatório, ele continua até aquele grande dia. A diferença é que na vida pública não está aparecendo ninguém para estar investindo em você, mas eu vou estar investindo em você com o meu Espírito, com a minha palavra, todos os dias, para que ninguém se perca. Isso é graça, é algo que vai muito além de um favor, muito além de uma ajuda, muito além da misericórdia. É misericórdia banhada com muito amor. E por isso eu e você hoje estamos aqui para a glória de Deus Todo-Poderoso. E aí vamos continuar caminhando. E aí ele vai lá para o 6: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundantes riqueza da sua glória, da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu vou falar até o 9, depois eu vou terminar no 10. O que eu acho lindo, com tantas coisas que eu acho lindo em Efésios, é que vai dizer que nós estávamos mortos, ele nos vivificou.
E o interessante é que Paulo, ele lança essa dimensão de quem nós somos. E a gente está vivendo num mundo, como eu preguei aqui falando da pós-modernidade, nós estamos vivendo num mundo que é tudo para agora. Se bobear é para ontem. Os caras da tecnologia ali, como o Vandes, da informática, se piscar um pouco das atualidades, né, meu amado? Fica perdido aí. Esses dias a gente conversando, ele falou, pastor, chegou a máquina lá, que o robôzinho lá que ninguém sabia mexer, não foi isso, amado? Então, você não pode piscar. Você vai comer, tu não tem mais paciência. Isso é o micro de sentar no lugar e ficar esperando. A gente quer chegar e quer ser atendido logo. Aí por isso que tem o tal do self-service. E aí você vai no tal do McDonald's, no Labibs, né? Ainda tem aquele do carrinho, que só passa no carrinho e paga, porque você é tudo, todo mundo quer tudo para agora. E aí Paulo fala assim, olha só, Deus fez tudo isso agora em Cristo Jesus. Mas eu quero te mostrar que além do agora, há algo futuro preparado para mim e para você. Ele fala para a manifestação da graça nos séculos vindouros. Século é quanto tempo? No século 100 anos, né? Não mudou não, né? Matemática continua mesmo. E ele está falando de séculos. A gente vive séculos? A gente vive agora eternamente. E quando Paulo está falando, ele está querendo fazer o crente entender que a tua vida agora não se limita mais nisso daqui. Tua vida ela é espiritual e ela é eterna. Ela é hoje, é o agora, mas é o hoje, agora que resulta no amanhã, no depois da manhã, daqui a 20 anos, 100 anos, 1000 anos, é eterno. O que Paulo está dizendo é só, o que Deus fez contigo, fez de uma vez e para sempre. Onde Deus te colocou numa vez e para sempre. O que Deus te perdoou uma vez e para sempre. Os séculos virão e tu continuarás a saber o que Deus conquistou na cruz por sua vida. Gente, isso é fantástico. A gente vive tudo por aqui agora e está Deus falando assim, olha, eu fiz tudo isso para a vida eterna. Não é temporão, não tem prazo de validade, é para a vida eterna. E daqui a séculos você vai ver e vai dizer, louvado seja Deus pelo que Ele conquistou na cruz por mim. E aí Ele uma vez mais vai dizer, mas não há merecimento. Gente, se você prega bem, se você canta bem, se você dirige bem, se você é bom mecânico, né, se você é bom torneiro, se você é bom empresário, boa dona de casa, parabéns, mas você não faz mais que a sua obrigação, porque o que você faz foi Deus que te deu, é talento dele na sua vida. Isso se chama graça, já nascemos debaixo dela. Não há meritocracia, a graça de Deus sobre nós. Pela graça sois salvos. Salvos por quê? Por meio da fé. Quem causa fé em mim e você? É a palavra que nos é revelada pelo Espírito. Quem deu a palavra? O próprio Deus, o próprio Espírito. Então onde você começou qualquer coisa para você poder falar assim, ó, eu que comecei? Porque a fé que tu tens é o próprio Espírito que causou em você pela revelação da palavra. A fé me pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Então a palavra que você tem, a fé que você tem, você não tem nada para ter. Deus que fez em meu favor e em meu favor. E aí Paulo vai falar, pela graça sois salvos por meio da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Não é pelas obras, não é pelo que você faz, é pelo que Deus fez. Todavia, a Bíblia de ponta a ponta, ela vai mostrar que se de fato nós compreendemos essa graça que nos vivificou, que nos salvou, não tem como vivê-la sem fazer a obra. Por favor, se vocês forem para casa hoje entendendo o que eu vou falar agora, eu já me dou muito satisfeito pela essa pregação. Nenhum crente foi chamado para não fazer nada. Nenhum. Como eu já disse aqui, quando Mateus termina a grande comissão, ide. Quando Marcos termina, ele vai dizer que Deus nos deu autoridade e poder para fazer. Expulsar demônios, curar enfermos. Você vai pegar os discípulos que ainda estão esperando em Jerusalém.
O Senhor falou: ficai até que sejais revestidos para que me sejam testemunhas. Paulo é salvo no processo desse derramar, e Deus chama Paulo para fazer a obra. Independente do que Deus te chamou, mas Ele te chamou para dar frutos, Ele te chamou para ser e para fazer. Não se faz no Evangelho, não se faz sem ser. Primeiro se é, depois se faz. Mas Ele te chamou para ser e fazer. Sede discípulos e fazei discípulos. Esse é o chamado do Evangelho. Que aí Tiago, que é irmão de Jesus, que teve muita dificuldade de compreender o que é graça, porque cresceu no meio lá do judeu, da lei, teve uma dificuldade tremenda. Aí Tiago vai escrever, vai dizer assim, ó: mostre a sua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Porque hoje a lição leu lá Mateus 25, né? Estive preso e doente, não foste me visitar. Tive com fome, não me deste de comer. Tive com sede, não me deste de beber. Tive com nu e com frio, não me vestiste. Não é que está lá em Mateus 25? Caramba, Jesus ele gasta praticamente um capítulo todo dizendo sobre fazer. Mas se a gente olha esse fazer, o que está condenando aí é o pecado da omissão. Eu estive preso e não me visitaste. Tive com fome e não me deste de comer. Ele está falando do pecado de quedar omissão, do deixar de fazer. Porque a gente hoje está naquela fé doméstica, né? A fé que é de casa, é só para mim. Eu tenho fé para eu orar e ter a minha vitória. Eu tenho fé para eu orar e conquistar o que eu quero. Eu tenho fé para orar e aquele quem eu desejo ficar curado, de preferência começar por mim. São fé caseiras, mas não é a fé que se dá ao outro, que se dá ao reino, que se entrega ao reino. Eu vou dar aqui um exemplo que talvez eu vá acertar a maioria de nós. Você já reparou que a gente consegue ter tempo para tudo, mas raramente a gente tem tempo e disposição para fazer a obra de Deus, para ser um testemunho vivo do reino? Eu vou dar um exemplo. A gente gasta quanto tempo, quantas horas por dia para trabalhar? Porque o trabalho não é só quando a gente chega no trabalho, né? Ele começa quando a gente acorda, tem que se arrumar, né? Essas conduções maravilhosas que a gente tem no Rio de Janeiro, né? Tem um amigo muito engraçado da polícia, que ele trabalha na Secretaria de Segurança Pública. Aí ele colocou uma foto desse dia, ele no trem, a porta dele é grandão mesmo, e a porta não fechava. Eu não sei se ele pediu alguém para tirar foto, porque ele é muito engraçado, muito. E aí ele falou assim, ó: aqui a lei da física no trem é desafiada sobre dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo tempo. E ele grandão, a porta não fechava. E aí a gente pega essas conduções bacanas, né, do Rio de Janeiro, para ir, para voltar. E a gente pode estar doente, a gente vai trabalhar. A gente pode estar, sei lá, mal-humorado, a gente vai trabalhar. A gente pode estar bem-humorado, a gente vai trabalhar. Se você está fazendo uma faculdade, um curso que tu desejas muito, de qualquer maneira você vai fazer o máximo. Quando tu tens a possibilidade, então, do curso da faculdade, né, criança? Tu fala: Deus, tu és maravilhoso demais, né? Mas o tempo para ser o que Deus nos chamou para ser, a gente não tem. O mau humor nos impede de fazer, mas não impede de trabalhar, de estudar. O cansaço não nos impede de trabalhar, mas nos impede de fazer a obra de Deus. Estou mentindo, gente? Estou falando coisa de outro planeta? Dor de cabeça, estou com a cabeça estourando, mas eu tenho que ir. E vai. E se o patrão, o chefão chegar perto, vai falar assim, aquele sorriso colhido assim. Por quê? Eu não posso perder o pão de cada dia, não posso perder meu emprego. Mas olha só o que diz a palavra. Leia comigo, por favor. Ele vai falar assim: pois se é pela graça que sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Perdão, não é esse não, quero ler o 6, quero ler o 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Talvez eu vá confundir um pouco vocês, mas eu espero que não aconteça. O que a gente faz hoje
no mundo espiritual só se reflete hoje? Me respondam. Eu sei que é pregação, mas me respondam. O que é no mundo espiritual é para a eternidade. E aí Jesus vai dizer: não acumuleis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça corrói, não é isso? Onde o ferrugem a consome, mas acumulei tesouros no céu. A gente está falando de coisas para a eternidade, mas que é feito aqui e agora. O que Paulo está dizendo? Tudo que você conquistou, ou que Jesus conquistou, melhor dizendo, por você, é por aqui e é para a eternidade. Mas você vai glorificar a Deus aqui, para que seja glorificado na eternidade. Então a tua vida, os teus frutos, a tua maneira de se comportar, a obra que Deus te chamou, o chamado que Deus te chamou para ser e para fazer, ele tem a ver aqui, mas que reflete em toda a glória, toda a eternidade. Vou dar um exemplo. Se eu não me engano, eu posso estar errado no capítulo, posso estar errado porque eu não lembro direitinho, mas eu acho que é Mateus 17, acho. Se eu estiver errado, depois vocês me corrigem. Jesus vai orar, ele fala assim: Pai, não lhes peço tão somente por esse, mas por aqueles que hão de crer. Era ali agora, não era? Mas era ali agora e era na eternidade, era no Espírito, era na glória. Então não tem como a gente abrir mão de fazer a obra. Deus nos chamou para dar fruto. Eu fico imaginando Paulo nos dias de hoje. Tudo nos impede de estar em comunhão, tudo nos impede de fazer o evangelismo, tudo nos impede, é o cabelo que não está legal, eu não gostei da cara que o irmão me olhou. Tudo é motivo para a gente falar não para as coisas de Deus. Eu fico imaginando a vida de Paulo, que escreveu essas coisas. Gente, Paulo quase não foi perseguido, né? Paulo andava de Uber com ar-condicionado, não era assim? Paulo, onde chegava, todo mundo gostava dele, ninguém chicoteava, tacava pedra, expulsava, ninguém fazia nada disso com Paulo, nada. Imagina os motivos que Paulo teria para dar desculpa, para não ir na sinagoga pregar, porque ele ia pregar da graça para o povo da lei, de não ir para a praça pregar, porque ele está pregando contra os filósofos da época, de ir em cidades que ele sabia que era totalmente pagana, idólatra. Vai falando aí os motivos que Paulo tinha. Quando eu olho Pedro, então, Pedro e João que apanham, e aí Gamaliel reunido lá com o pessoal fala assim: olha só, se é de Deus a gente não pode fazer nada, se não for de Deus isso vai se acabar. Aí então sacode legalmente e fala assim: saiam, mas não preguem mais no nome de Jesus. Eles saem na primeira praça que eles encontram, eles começam a pregar o evangelho e dizem: nós não somos dignos, mas estamos felizes porque fomos açoitados por causa do nome do Senhor Jesus. Foi igualzinho a gente, né? Fala aí. É o mesmo nível de fé, de visão do reino, de entrega, de dedicação, de compreender que as nossas obras têm que glorificar o Senhor agora e eternamente, porque nos séculos dos séculos a gente vai ver esse negócio todo. E aí eu quero terminar no versículo 10. Pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Esse versículo aqui daria para eu pregar mais ou menos 1 hora nele, mas eu não vou fazer isso não, tá? Mas olha só, quando fala em feitura, essa palavra usada para feitura no grego é a palavra que nós traduzimos para a nossa língua portuguesa de poema. Se a gente fosse ler isso aqui de fato na nossa língua hoje, seria assim: nós somos poemas do Senhor. Nós somos uma obra de arte do Senhor. Ainda que a tua cara pareça com a do João, mas é uma obra de arte do Senhor. Consegue entender? Paulo, preso, fala que alguma vez vivificado, nós somos um poema de Deus. Quem aqui conhece Camões? Meu Deus, ninguém conhece Camões? Meu Deus, me fala pelo menos um de brasileiro que vocês conheçam aí no mundo. Meu Pai, salve essa geração, meu Deus do céu.
Meu pai, viu? Quando está aqui na frente que a gente passa, tem que ser de Deus para não poder cair. Amados, é um dos maiores poetas da nossa cultura, do nosso Brasil. Só um dos maiores, se não o maior que a gente tem. Mas quando a gente lê os poemas, tá? Eu vou esquecer que a música o baque não ser muito grande. Qualquer poema que um dia tu tenhas lido na vida, você lê os poemas, normalmente eles mexem com a gente, né? São algo que nos tocam, que nos emocionam, que às vezes abre uma visão da gente para algumas situações da vida, que mexe com a nossa vida emocional. Aí escuta o que Paulo está falando, que eu e você, que nós somos poemas do Senhor, poemas para as boas obras. E eu vou terminar de verdade. Minha esposa e minha filha falam que é para eu não falar que eu vou terminar, porque é pior. Mas eu vou terminar de verdade. Preste atenção nisso. A Bíblia vai dizer que nós somos o bom perfume do Senhor. A Bíblia vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Tudo isso tem a ver, quer dizer, nós representamos a Cristo nessa terra. Bom perfume, não é aquele adulterado. É aquele que chega, a pessoa pode não ter tomado banho, né? Você fala, delícia. Aí ela fala assim, o perfume deu certo. Né? Porque é aquele aroma que te agrada, né? Vai ver, inclusive, que os perfumes bons são baratinhos, né? Eu fico olhando lá, às vezes 10, 15 ml, 300 e barato. Tá de brincadeira. 10, 15 ml, 300, não dá. O sabonete bem esfregado, um cremezinho depois faz. Vai fazer como a Marta está falando, bom perfume fica 4 dias no corpo. E aí vem Paulo e diz, olha só, você é esse aroma, você é esse poema, que as pessoas vão olhar para você e vão se alegrar, as pessoas vão ler e vão ser impactadas, as pessoas vão estar perto e vão glorificar a Deus pelas nossas vidas, é o que Paulo está dizendo. Por favor, a nossa vida como cristão, quando eu falo nossa, não estou falando de igreja metodista em Curicica, de maneira geral, nós somos esse bom perfume hoje na terra, o povo que se chama cristão, nós somos esse poema que as pessoas leem, essa obra de arte, que quando chega as pessoas se agradam, se alegram, se emocionam, nós somos isso. Nós temos sido quase tudo o que é em relação a pedir, mas quase nada no que é em relação a ser. Deus disse, Paulo está dizendo, vós sois feitura, poemas do Senhor, e tem uma razão de ser. É para quê? Para as boas obras. Boas obras o que? Sociais? Quando eu digo social, é no conceito da sociedade? Não, ele está dizendo boas obras em Cristo Jesus, para nós andarmos nela, caminharmos nela, vivê-las. Isso é, porque muitas das vezes as nossas obras, elas vão contra a sociedade. Eu estava aqui pensando, quando eu falava sobre poema, né, sobre o bom perfume, né, não é essas doideiras de música que a gente ouve aí hoje em dia, não sei como consegue chamar isso de música. Eu comentei aqui há pouco tempo, teve uma sexta-feira, eu e o Alessandro estávamos na praia, e aí botou, eu não conheço praticamente nada de funk, louvado seja Deus, aleluia. E aí um grupo de rapazes colocou um treco para tocar lá, dessas caixinhas aí que tem, que a música era pornografia de ponta a ponta, mas assim, escancarado mesmo. Eu falei assim, meu Deus do céu. E aí, ser cristão, ser o bom perfume do Senhor, ser o poema do Senhor, é ir contra isso que a sociedade diz que é comum. É ir contra, muitas das vezes, o que a gente tem que viver, contra essa ideologia do homossexualismo, dessa ideia que isso tem que ser realidade. É ir contra, a gente muitas das vezes vai contra, porque nós somos o bom perfume do Senhor, caminhando no Senhor, somos poemas que vamos ter boas obras, mas caminhando nelas, porque as boas obras é no Senhor, não é na sociedade, ela é para sociedade, porque
como eu preguei aqui quando eu falei sobre pós-modernidade, amado, esse mundo, eu acho que nunca, de tudo que eu não sou velhão, mas também não sou novinho, mas de tudo que eu já li, já vivi, eu nunca vi um tempo onde as pessoas necessitassem tanto de um lugar seguro, de uma pessoa que ela fala assim, ó, eu posso contar com essa, eu posso desabafar, eu posso me abrir. Nunca. Eu contei aqui a experiência para vocês de um amigo que eu não vejo há anos, e a gente não foi tão amigo assim, era mais de pelado, o Maurinho, que quando me achou no Face, ele falou assim, cara, eu preciso conversar contigo. E nunca a nossa sociedade precisou tanto dos poemas do Senhor espalhados nessa vida para eles poderem ler. Nunca. O mundo está mais perdido do que nunca. E Paulo está dizendo que nós somos o poema do Senhor. Esse povo vai ler e vai ser impactado para a glória de Deus. Amém? Você quer ser esse poema, amado? Você quer ser esse bom perfume? Você compreende que você estava morto e fedido, porque o de fogo pede, né? Em decomposição. Vem o Senhor te dá vida, te vivifica, e coloca o bom perfume dele em mim e em você, te faz uma obra de arte, diz você é um poema a ser lido por toda a sociedade. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. E aí no teu lugar, mas se tu deseja ser esse poema, eu te convido a ficar de pé. Eu quero orar junto com você.